Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer essa parte aqui, nós vamos pegar aqui do projeto e eu quero fazer essa parte tanto de salvar, então quando o usuário digitar ele salvar, quanto o botãozinho de novo aqui, para a gente poder estar trabalhando aqui dentro. Então vamos começar a primeira coisa que eu vou fazer vai ser reorganizar o meu projeto aqui. Vocês podem ver que está ficando tudo misturado aqui, a minha classe principal, também a minha classe de conexão, as minhas classes de formulário e as classes de modelo. Então nós vamos tentar organizar nosso projeto aqui para tentar tornar ele com um padrão mais de organizado. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito no meu projeto e eu vou criar um novo pacote. Eu vou chamar esse primeiro pacote aqui, vai ser de classes. E aí eu vou colocar a minha pessoa aqui dentro do classes. Vou mover aqui, e aí na hora que eu fizer aqui a movimentação, ele vai perguntar aqui se eu desejo mover, aí eu vou clicar aqui ó, em refatorar para ele movimentar tudo. Beleza? A próxima coisa que eu vou fazer vai ser criar um novo pacote aqui para visão, que vai ser onde eu vou colocar o meu formulário. Então, eu vou pegar o meu formulário de pessoa e vou mover aqui para dentro também, refatorando. E, por último, eu vou criar a classe aqui, um outro pacote, onde eu vou estar trabalhando, no caso, um outro pacote que eu vou chamar de modelo, aonde a gente vai colocar os nossos arquivos de conexão aqui dentro. Então vou refatorar também. Então ficou aqui, ó, só para ficar bem claro. Dentro do pacote principal ficou a classe main, no meu aula 8. Dentro de classes ficou pessoa, dentro de modelo ficou conexão e dentro de visão ficou a minha interface. Vai ser assim que a gente vai estar trabalhando a partir de agora, tentando organizar nossas classes aí em pacotes para que fique mais claro. Se eu rodar aqui novamente, ele vai continuar funcionando aqui bonitinho. Agora nós vamos fazer o segundo passo. Eu vou vir aqui na minha interface e aí eu vou começar a mexer em algumas coisas aqui nela. Se vocês lembrarem aqui, no botão salvar, a gente já tinha colocado um procedimento aqui, que eu não quero esse procedimento mais. Por quê? Porque eu vou começar a pensar em algumas coisas aqui que a nossa classe pode fazer para a gente. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui vai ser trabalhar da seguinte maneira. Quando eu clicar no salvar, eu vou sempre querer obter todo o conteúdo que está nesses dados aqui. Então, o interessante para a gente é que a gente tenha um método de salvar aqui. Um método para poder recolher o valor que está digitado lá na tela. Que ele vai pegar e vai ver o que está digitado aqui e vai sempre transformar isso numa pessoa. Então, eu vou vir aqui e vou criar um método para mim poder fazer isso aqui. Então, eu vou vir aqui e vou criar um método, ó, private pessoa, obter pessoa. Esse método ele sempre vai criar uma pessoa a partir daquilo que está lá na tela. Vai ser idêntico a esse aqui. Eu vou começar criando a pessoa, igual a new pessoa. Aí p.setNome, vou pegar o valor que está no txt nome. p.set endereço, vou pegar o valor que está no txt endereço. E por último, p.set telefone, vou pegar o que está no txt telefone. No final, o que eu vou fazer? Vou retornar essa pessoa P aqui, que o meu método pede para retornar a pessoa. E agora aqui, na hora que eu clicar no botão de salvar, eu vou chamar esse método de obter pessoa aqui. Só para modificar aqui mesmo, que quando eu vier aqui, por exemplo, e clicar em salvar, olha lá, ó, por exemplo, A, B, C. Se eu clicar em salvar, vai trazer os dados da pessoa ainda, só para verificar que passou esse método aí certinho. Agora, um outro método que eu quero ter também é que aqui nesse caso eu estou pegando a pessoa, os dados que estão apresentados no formulário e transformando eles num objeto. Mas vai ter alguns momentos que eu vou querer pegar os dados que estão em um objeto e transportar ele para o formulário. Por exemplo, se eu clicar em novo, eu vou querer pegar uma pessoa vazia e transportar ela para o formulário. Se eu clicar num editar, que vai estar uma pessoa aqui selecionada, eu vou querer pegar uma pessoa selecionada e transformar para o formulário. Então, eu vou criar um método que é o contrário. Void atribuir pessoa, que esse vai atribuir uma pessoa para aqueles valores que estão lá no formulário. Então a gente só está fazendo os dois caminhos, um caminho que seja capaz de pegar o que está no formulário e transformar em objeto, e também o outro caminho que vai transformar um objeto para atribuir ele no formulário. Então nós vamos fazer txtnome.setText p.getNome.
Depois, txt endereço.setText, p.getEndereço. E por último, txt telefone.getSetText, p.getTelefone. Dessa forma, o que a gente vai precisar de fazer? Imagina comigo agora que eu estou querendo começar aqui então a criar a função do botão salvar. O que eu quero fazer quando salvar? Eu quero pegar o conteúdo que está sendo apresentado aqui na tela e colocar ele lá no banco. Para mim poder pegar o conteúdo, a gente já acabou de ver que o meu método obter pessoa já resolve. Então a única coisa que a gente precisa fazer é salvar essa pessoa no banco. Então eu vou precisar de criar um método que seja capaz de receber um objeto pessoa e salvar ele lá no banco. Vamos fazer isso agora. Como que eu vou estar fazendo isso aqui? Eu vou vir aqui no meu projetos, dentro da parte de modelo, eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe que vai ser a responsável por estar salvando todos os meus dados de pessoa. Eu vou chamar essa classe aqui de pessoa DAO, que o DAO no caso é o Data Access Object, que é o que a gente chama de um objeto que tem acesso aos dados. Ou seja, esse objeto aqui ele vai ser capaz de ir lá e salvar as informações para mim dentro do meu banco de dados. Então, eu vou vir aqui, eu vou finalizar. E aí, dentro desse DAO agora, é aqui que a gente vai estar criando os nossos métodos aí. O primeiro método que eu vou criar vai ser um public string salvar, que ele vai receber uma pessoa. Então, o que esse método de salvar vai fazer? Ele vai receber uma pessoa e, a partir disso, ele vai salvar ela. Vocês vão ver que ele está acusando que pessoa não existe, porque agora, como ela está num pacote diferente, eu vou ter de vir aqui e importar ela. Classes.pessoa. Então, como está em um pacote diferente, a gente tem de vir aqui e importar. Aí vocês podem ver que esse método meu vai ser uma string. Por quê? Porque ele vai me retornar um texto. Se caso não tiver dado nenhum erro, ele vai me retornar vazio. Se tiver dado algum erro, ele vai me retornar um erro nesse texto aí. Então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui então o nosso método de salvar. Primeira coisa que eu vou ter de fazer, esse meu método de salvar, ele pode dar um erro. Então eu já vou vir aqui e já vou criar minha string de erro. Vou começar ela com vazio. E aí eu vou fazer o try catch aqui. Se caso der esse erro, aí eu vou vir aqui colocar na erro, vai ser ocorreu um erro ao salvar. E vou concatenar com a minha mensagem de erro aqui. No caso ele está dando erro, não está conseguindo achar porque eu tenho de importar a classe aqui, java.sql.asterisco. E aí eu vou vir aqui .getMessage. Pronto. Então, dessa forma, ele vai vir aqui e aí no final eu posso vir aqui e retornar a minha string de erro. Então só observa, aqui dentro, ó, vou criar a string de erro, vou vir aqui, vou tentar fazer o salvar. Se caso der algum erro, eu vou recuperar a mensagem de erro que vai salvar e vou retornar ela no final. Como que eu vou saber se deu certo ou não? Se na hora que eu for retornar lá a minha string de erro estiver vazia, quer dizer que não ocorreu nenhum erro. Então foi salvo o meu elemento lá no banco de dados. Se caso não ocorrer algum erro, ele vai retornar a mensagem de erro para mim. E aí eu vou saber que aconteceu algum problema e tal. Posso mostrar uma mensagem lá para o meu usuário. O que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho de fazer é criar uma conexão. E essa conexão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar daquela minha classe lá, conexão.conectar, lembra? Então a gente acabou de criar e utilizar a minha classe de conexão lá. Por que ele ainda está reclamando aqui? Aí, depois eu vou vir aqui no final, quando eu terminar tudo, eu vou fechar ela. Então conexão.desconectar. E aqui no meio nós vamos rodar o nosso script. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o SQL. Vai ser insert into pessoa, vão ser 3 valores que eu vou inserir. Nome, endereço, telefone, values
E aí eu passarei aqui os valores. Só que eu não vou pegar e não vou colocar os valores direto. Eu vou vir aqui e vou criar 3 pontos de interrogação. Para quer dizer que daqui a pouco eu vou ter de passar esses 3 parâmetros para eles serem atribuídos aqui dentro. E aí para a gente poder executar, eu vou criar uma função que a gente chama no Java aí de Prepared Statement. O Prepared Statement nada mais é do que como se a gente viesse aqui no banco de dados, lembra? Clicasse com o botão direito aqui e falasse executar comando. Então a gente está preparando uma possível execução de comando. Então eu vou vir aqui, ó, Prepared Statement, STMT, igual a conexão.prepared statement. E eu passo o meu SQL aqui dentro. Ou seja, quer dizer que eu estou falando o seguinte, ó, a minha conexão, o meu statement vai ser baseado naquele SQL que eu acabei de definir aqui em cima. Aquele SQL ele tem 3 interrogações, então eu preciso atribuir 3 parâmetros para ele. Então eu vou vir aqui, ó, STMT, e vou atribuir os parâmetros. No caso, set. O primeiro parâmetro é nome. O nome ele é um varchar, então vai ser um string. Set string. P na primeira posição, p.getNome. Depois, stmt.setString. Na segunda posição é quem? p.getEndereço. E stmt.setString. Na terceira posição é quem? p.getTelefone. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Estou pegando o primeiro atributo e substituindo por uma string, no caso o nome. O segundo atributo substituindo também por uma string o endereço. E o terceiro atributo também substituindo por uma string que é telefone. Esse método setString serve para colocar string. Mas se eu fosse, por exemplo, um campo inteiro, ia ser setInteger e assim por diante. Terminou isso aqui, basta eu executar ele. Então, eu vou vir aqui, terminou isso aqui, stmt.execute. Pronto. Dessa forma, a gente está executando o nosso código. Então, observe, eu vim aqui, criei a conexão, criei o meu comando, atribuí os valores para o meu comando e mandei executar. Fechei a minha conexão. Se der algum erro, vai me retornar um valor aqui na minha variável de erro. Se não der nenhum erro, a minha variável de erro vai retornar vazia, igual foi definida lá no início. Então, não tem nenhum segredo, isso aqui é bem tranquilo. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no formulário de Java e fazer essa definição. Então, lá, o que eu vou fazer? Ó, na minha classe de pessoa, eu vou vir aqui e vou criar um atributo DAO também. Então, eu vou vir aqui, primeiro, vou importar, import, modelo.pessoa DAO, que eu vou importar aquela classe pessoa DAO. E eu vou vir aqui e vou criar um private pessoa DAO. Vou chamar ele de DAO. Beleza. Esse pessoa DAO vai ser instanciado aqui no meu construtor. E o pessoa DAO. E aqui embaixo, na hora que eu mandar aqui salvar aqui no ter pessoa, eu vou pegar e vou ter esse pessoa P, né? Vou ter a pessoa e eu vou vir aqui e vou criar um string erro igual DAO.salvar, passando aquela pessoa. E aí o que vai acontecer? Esse método aqui vai chamar aquele método de salvar. E ele vai me retornar um string. Se caso tiver com algum erro, eu mostro esse erro para o usuário falando, deu erro. Se não, eu mostro um salve com sucesso. Então, se erro for igual a vazio, aí eu vou dar um optionchain, show message dialog, this, aí a mensagem salvo com sucesso. O título é pessoa, né? E aqui, no caso, eu vou passar o tipo de mensagem de optionchain. Aí eu vou mandar uma information message. Ou seja, vai mandar uma mensagem de informação falando que o cara foi salvo com sucesso. Se não, se tiver dado algum erro, o que vai acontecer? De optionchain. Show message dialog. This, aí só que ao invés de retornar salvo com sucesso, eu vou retornar a minha mensagem de erro. Eu vou pôr uma mensagem de alerta. E aí, além de tudo, eu vou passar aqui de optionchain .error message. Então, ó, se tiver dado tudo certo, salve com sucesso e mostra a mensagem de informação. Se tiver dado algum erro, mostra o erro e mostra a mensagem de erro.
Vamos executar aqui para ver se acontece tudo bem. Vou rodar. Aí nome, por exemplo, Jean, telefone, qualquer um, endereço, rua, teste. Vamos clicar no botão salvar. Vamos ver, salvo com sucesso. Então não deu nenhum erro. E aí mostrou o izinho de information message lá. Vamos verificar lá no banco se foi salvo mesmo. Eu vou pegar aqui no meu SQL Server, na aula DB, DBO, tabelas, tabela de pessoa. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer um select na pessoa. Então eu vou vir aqui, botão direito, executar comando. Select, asterisco, from, pessoa. E vamos executar. Olha lá, ele retornou aquela pessoa lá. Jean, rua, teste, telefone, tal. Vamos tentar salvar um outro aqui. Vamos voltar aqui e vou pôr aqui um teste 2. E aí agora eu vou deixar o telefone vazio. Lembra que meu telefone, no caso aqui, eu vou pôr um telefone aqui. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fechar aquele do SQL Server. Vou vir aqui e vou interromper o serviço. No meu caso aqui, vou pegar aqui, ó, tá vendo o SQL Server do MySQL e vou dar um parar nele. Para a gente ver a mensagem de erro retornando. Ele está parando, beleza. Aí agora eu vou salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está tentando salvar, como está parado, ele vai me retornar um erro aqui. Tá vendo? A conexão está fechada. Ok, ele vai me retornar o erro e não conseguiu salvar. Se eu vier aqui e reexecutar ela novamente, e vou lá mandar salvar de novo, salvo com sucesso. Se eu vier aqui e rodar o meu comando novamente, olha lá, ele deve ter desconectado aqui, deixa eu ver aqui. Ah, é porque eu não estou usando mais esse banco, agora eu tenho de usar tenho de botar antes aqui, ó. Use, como saiu, ele vai ter de voltar para aquele banco lá. Use aula BD. Beleza. E agora, select asterisco from pessoa. E vamos executar. Tá lá, Jean e teste 1. Ok, então o nosso teste de conexão e a parte de inserir ficaram salvas com sucesso. Na próxima aula, a gente vai pegar... Ah, aqui é um último ponto que eu acho que é interessante aqui, ó. Quando eu terminar de salvar, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? O meu campo está ficando ali na tela ainda. Eu vou vir aqui e vou chamar um atribuir. Lembra lá daquele outro método lá? Atribuir pessoa. Só que eu vou passar uma new pessoa aqui dentro. O que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, ó? Só para mostrar para vocês um último teste. Nome, tanto faz aqui. E telefone, endereço tal. Salvou. Na hora que ele vier e salvar, ele já vai limpar o formulário aqui para mim. Dessa forma, a gente torna a nossa coisa mais dinâmica. Salvou um, já limpa a tela para mim poder passar para o próximo. E dessa forma, eu consigo vir aqui também no meu projeto e definir o novo. Que o novo nada mais é do que a mesma coisa, né? O botão de novo. Só eu atribuir uma pessoa para um new pessoa. Dessa forma, a gente atribui uma pessoa vazia. Então, se eu vier, por exemplo, começar a digitar aqui qualquer coisa, ou estivesse editando um, se eu clicasse em novo, ele ia resetar e limpar aqui para mim. Tá ok? Até agora, pessoal, a gente finaliza por aqui. Na próxima aula, a gente vai focar em exibição aqui do listar, para poder listar os elementos aqui na minha tabela. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!